dê louvores à nossa alma, que nossa alma possa bendigar o Senhor nessa manhã, que possamos nos lembrar de todos os teus benefícios, de todos os teus feitos, que possamos nos lembrar de quem o Senhor é nas nossas vidas. É Ele quem perdoa os nossos pecados, sara todas as nossas feridas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades. Que nessa manhã você possa estar bendigando a esse Deus maravilhoso. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendiga a minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele que redime a vida da perdição. É Ele quem enche minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notório os teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendigo a minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele que redime a vida da perdição. É Ele quem enche minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notório os teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia.
nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Deus, e não há outro como o Senhor. Quão grande é o nosso Deus, maravilhoso, amoroso, eterno. Aleluia, Jesus. Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Se formam em um, o Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e
eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é, Senhor, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga na sua casa agora: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Aleluia, grande é o nosso Deus. Bom dia, família linda e amada. Que Deus vos cubra de graça, de paz e vos guarde debaixo da mão poderosa dEle. Estamos juntos e o nosso momento aqui é muito precioso. Estarmos unidos aqui tem um valor imensurável. Não só quem está aqui pregando, cantando, tocando, mas você que está aí agora assistindo, comentando, compartilhando, você faz essa vida fluir entre nós. Comente no chat, interaja com o seu irmão, porque é o que nós temos hoje, a ferramenta virtual, para nos conectarmos, para recebermos um pouquinho de graça, um pouquinho do carinho, um pouquinho do cuidado, do amor uns pelos outros. Nosso Ministério de Intercessão está atento aos comentários feitos durante o culto virtual aqui, e eles são, quando tem um pedido de oração, ele é registrado, e elas clamam, elas oram com intensidade por cada pedido de oração. E, em especial, eu quero que todos nós oremos hoje pela vida de Karine, que ontem perdeu seu pai, Benício, um homem maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de estar com ele algumas vezes, um homem muito amável e certamente deixou um buraco no coração da sua família que só Deus pode preencher. Que o Senhor console Karine, sua família toda, com muita graça, e vos fortaleça, e em breve vocês possam estar todos unidos de novo com Jesus, num lugar onde a morte nunca mais vai nos separar. Também quero orar, pedir oração pela vida da família
da minha amiga Lilian. Lilian partiu para o Senhor também, uma amiga de infância, muito querida, muito amada, filha do pastor Luiz, e é muito duro, jovem ainda, com 35 anos, ela partiu para Deus e a família está certamente numa situação muito difícil agora, e só Deus pode consolá-los e fortalecê-los. É muito duro, é muito triste. E eu quero aproveitar, gente, e mais uma vez trazer para vocês uma palavra profética. É a minha responsabilidade. Não entenda como se o pastor estivesse fazendo militância política. Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho feito isso ao longo dos anos e não vou fazer agora, não vou ter interesse nenhum. Não vou capitalizar nada com isso, pelo contrário, eu vou perder. Eu sei que cada vez que eu me posiciono nesses assuntos, eu não ganho, eu só perco, porque eu não compro lado algum, eu não compro a causa política de ninguém. Eu sempre tenho uma postura de concordar com certos pontos e atacar outros pontos. É uma postura que geralmente é tida como isentão, em cima do muro, e esse isentão apanha dos dois lados, não agrega ninguém. Sei que com isso eu perco admirador, perco seguidor, mas eu espero não perder amigos, porque acredito que os amigos, aqueles que nos conhecem mais profundamente, também têm conosco um grau de tolerância maior, apesar das discordâncias. Eu respeito se você discordar de mim, mas eu preciso trazer para você uma palavra profética. E os profetas, biblicamente falando, não eram essas pessoas que só concordavam com aquilo que nós pensamos, que só passavam a mão em nossas cabeças. Os profetas, biblicamente falando, muitas vezes eram odiados pelo seu próprio povo, porque eles falavam verdades que o povo não gostaria de ouvir. E aqueles profetas que todo mundo gostava, porque só falavam obviedades, só falavam de assuntos pacíficos, só falavam de coisas que eram concordantes, eles eram amados, mas eram chamados por Deus de falsos profetas. É o que Jesus diz em Lucas 6,26. Ai de vós, quando todos só falarem bem de vocês, porque assim faziam com os falsos profetas. Então eu não posso ser um falso profeta, eu preciso ser um profeta verdadeiro, ainda que isso vá de encontro ao que você pensa, ainda que te machuque um pouco, mas é aquela ferida feita por amor. Salomão diz isso em Provérbios, que o beijo, a bajulação, o elogio, o carinho de quem odeia é enganoso, mas leal é a ferida feita por quem ama. E eu preciso fazer isso. Não estou aqui para militar por ninguém. Eu sei que ao final dessa fala, alguns vão me chamar de petista, de lulista, o que eu não sou, mas eu não ligo também se você me chamar, desde que você absorva o que eu tenho para te dizer. Nós temos que, de uma vez por todas, gente, acordar para o perigo da idolatria política que está em nosso meio. E, infelizmente, eu não tenho visto ninguém como nós evangélicos, idolatrando tanto um político. Eu fico abismado, porque se tem alguém que não deveria idolatrar, esse alguém é o povo de Deus. Essas pessoas são as pessoas que já têm um Deus no coração, mas logo nós elegemos um ídolo. E por que a idolatria ela é tão perigosa? Porque ela destrói o nosso senso crítico. Sempre que eu idolatro alguém, eu fico cego. Então eu não consigo mais avaliar o que é bom, o que é ruim. A idolatria é muito parecida com a paixão. A paixão te cega e você não consegue mais ter um senso crítico apurado. Você começa a assinar embaixo de tudo. Então quero dar um recado, sim, direto, especial hoje, para você que idolatra o presidente da República. Eu respeito o seu gosto, eu respeito o seu voto. Esse recado também serve para quem idolatra o ex-presidente, que agora ganhou um fôlego político por uma decisão monocrática do STF.
esse recado serve para vocês também, serve para quem idolatra qualquer homem, até quem idolatra um pastor, quem idolatra o Papa, um bispo, um apóstolo, porque toda idolatria a homem nos coloca num lugar perigoso de aceitar tudo o que eles fazem e pior, esse é o motivo da minha fala hoje, de imitá-lo. Nós estamos vivendo uma situação caótica no Brasil, porque além de idolatrar, nós estamos vivendo a consequência natural da idolatria, que é a imitação. Quando eu idolatro alguém, eu imito esse alguém, e a idolatria mata. Gente, o Brasil hoje é o país onde mais se morre gente por Covid no mundo. E isso não acontece apenas por sermos um país continental com 200 milhões de habitantes. Não é só por isso. É pelo enfrentamento errado dessa pandemia, subestimando o vírus desde o início. E esse comportamento da nossa autoridade máxima é reproduzido naturalmente por aqueles que idolatram. Por isso o povo brasileiro é um dos povos que pior estão lidando com a pandemia, porque tem um ícone, um ídolo, em que metade da população se espelha e copia. Você pode amar o presidente, eu quero o bem dele. Eu quero o bem dele, eu quero que Deus tenha misericórdia dele, que ele tenha um verdadeiro encontro com Jesus, não com a religião, mas com Jesus, que ele faça o bem na terra. Eu não desrespeito a autoridade nenhuma, quem me conhece sabe disso. Nas manifestações contra Dilma, naquela época, a nossa igreja era na Barra. E eu lembro que eu também estava insatisfeito com aquele governo. E eu fui lá dar uma olhadinha na manifestação, eu morava na Barra, saí do culto, que era na Barra também, fui lá ver no Farol o movimento. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado, porque as faixas não eram só de combate à corrupção. Nas faixas tinham escrito ofensas a Dilma de caráter moral, sexual. Eu disse, espera aí, que negócio é isso aí? Ofendendo a sexualidade da presidente. Então isso aqui, eu não posso fazer parte disso aqui. Isso aqui é desrespeito. Então, eu nunca desrespeitei Dilma, nem Lula, nem desrespeito o atual presidente, de forma alguma. Mas o meu senso crítico está aberto, os meus olhos estão abertos. Então você não pode, se você gosta dele, apoia ele, porque eu gosto que ele combate a corrupção, ótimo, então elogie isso. Eu gosto da maneira que ele lida com a economia, eu gosto do Paulo Guedes, legal. Eu não vou nem entrar nesse mérito, eu podia também debater isso, mas eu não vou entrar. Legal, elogie isso, mas não elogie tudo, não concorde com tudo e principalmente, não imite tudo. Você tem que concordar comigo, que desde o começo da pandemia, a figura que é a autoridade máxima no país e que é um ídolo para muita gente, um herói para muita gente, menosprezou o vírus. Desde o começo, as palavras dele eram gripezinha, isso é fraco, isso não é coisa de gente fraca, é mimimi, vamos passar por isso de maneira tranquila. E pastor, mas o que é que tem? Se ele é um cara imprudente com as palavras, o importante é a ação dele, mas aí é que está. O discurso, essa ideologia dele se concretizou em ações irresponsáveis. Ele, até outro dia, estava aglomerando gente sem usar máscara, tocando em todo mundo no auge da pandemia. O que é que acontece? É natural. Quem gosta dele, quem admira ele, até inconscientemente olha para isso e reproduz. Porque a idolatria cega e te leva a imitar o seu ídolo. É natural, isso acontece, gente. Outro dia ele criticou máscara. Aí, digamos, eu estou na rua, a máscara me incomoda, se eu sou um dos fãs do presidente, o presidente também não usa, ele também criticou, máscara faz mal, e tiro minha máscara. E exponho mais pessoas ao vírus e também me exponho ao vírus. Então, ele teve atitudes terríveis que não podem ser imitadas, e a pior delas é que eu quero realmente atacar aqui hoje. Gente, essa pandemia só vai se resolver com uma coisa, vacina. O nome da solução é vacinação. Os países que estão saindo de grandes crises, porque tem país que o vírus nem entrou, se fechou direitinho, fez o lockdown preventivo e tal, e nem entrou.
Mas nos países que o vírus entrou com força, eles só estão saindo com vacinação em massa, como é o caso de Israel. Que interessante, né? Teoricamente é uma inspiração para o governo federal, mas não imita Israel em nada. Eu não entendo como Israel é tão referência, é tão inspiração, mas não imita Israel, porque em Israel eles levaram a sério desde o início a pandemia, fizeram vários lockdowns, apoiam os lockdowns, eles levaram a sério o uso de máscara, tanto que o governo brasileiro passou vergonha lá, porque aqui no Brasil pousaram sem máscara antes de uma comitiva, pousou sem máscara antes de embarcar. Aí, quando desceu em Israel, foram obrigados a botar máscara. O ministro foi numa reunião e lá ele foi constrangido pelo um israelense lá a usar máscara. Uma coisa ridícula. Ou seja, no Brasil eu não uso, aqui é terra de ninguém. Mas lá eu tenho que usar máscara. Então, por que não imita Israel? Por que não copia Israel? Israel, desde o início, o Benjamin Netanyahu, que é de direita. Eu não estou aqui para defender direita ou esquerda, não. Mas defender o que é bom, o que é justo, o que é... Ele, desde o início, lá em agosto, quando as fabricantes de vacina anunciaram que iam ter vacina, Netanyahu correu para reservar vacina, como todos os países prudentes do mundo fizeram, gente. O Brasil não fez, e o Brasil tem uma estrutura de vacinação maravilhosa. O Brasil sempre foi referência no mundo em vacinação. Não era para nós estarmos no 40º lugar no mundo de vacinação. 40º por causa da Coronavac, que também foi desprezada pelo governo federal. Porque se não fosse a Coronavac, estaríamos em 62º lugar. Era para o Brasil estar brigando nas cabeças, porque o Brasil tem como estrutura de equipamento para vacinar, uma estrutura tão boa quanto a americana, e os Estados Unidos estão vacinando lá 2 milhões de indivíduos por dia. E o Brasil vacinou até agora, se não me engano, 9 milhões nesse tempo todo, ou seja, muito pouco. É um percentual muito pequeno da população. Israel está voltando à vida normal porque a maioria da população foi vacinada. Então, ou seja, esse desprezo ao vírus, à pandemia, à ciência, fez com que o Brasil atrasasse meses a vacinação. E por isso hoje estamos vivendo um caos. Porque se estivéssemos vacinando como deveríamos estar, a Pfizer ofereceu ao Brasil, no final do ano passado, 70 milhões de doses. Mas o nosso governo não quis assinar o contrato. Por quê? Porque, mais uma vez, trata a coisa como se fosse pequena. Porque tem uma cláusula abusiva. O mundo todo aceitou a cláusula, só o Brasil que não pode. O Brasil é o melhorzão que não pode aceitar a cláusula da Pfizer. Gente, então, assim, ame o presidente, mas não imite ele, não. Apoie ele, diga, não, mas vale a pena, porque ele bota para lá, nisso e naquilo, legal. Mas não imite ele em tudo, não, em nome de Jesus. A gente só tem uma pessoa que deve ser imitada em tudo, o nome dele é Jesus, o Cristo. Ele é o nosso rei, ele é o nosso único referencial. Por que eu estou falando isso? Pastor, que adianta falar isso agora? Que vai mudar o quê? Vai mudar muita coisa. Porque eu estou vendo muita gente dizer que não vai se vacinar. Veja o que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, a morte de idosos com mais de 90 anos despencou por Covid. Por quê? Porque a vacina chegou nessa faixa etária lá. A vacina salva a vida. Então tem um monte de gente dizendo, por quê? Porque vai nessa onda, nessa vibe. Pode observar, quem diz que não vai se vacinar, geralmente é um dos fãs da figura que está com esse discurso, com essa linha de pensamento desde o começo. Aí agora o governo começou a correr atrás de vacina, antes tarde do que nunca, né? Mas milhares de vidas vão morrer por causa desse atraso. Mas, pastor, e a economia? A economia é importante? Lógico que é importante, mas, gente, entre economia e vida é vida. Porque a economia a gente reconstrói com trabalho, com perseverança. Vida, morreu, só um milagre para ressuscitar. Você já assistiu o seriado The Walking Dead? The Walking Dead é assim, um vírus toma conta da população. E, lógico, destrói as vidas e a economia. Mas observe lá no The Walking Dead. Eu sei que é ficção, mas é um retrato interessante. Observe, diante daquele caos,
A preocupação deles é recuperar os mercados, é recuperar as lojas? Não, é achar um remédio. Essa é a prioridade máxima. Uma vez tratando a doença, eles vão reconstruir toda a vida, a economia, as escolas. É lógico, gente, como eu falei aqui várias vezes, nós ficamos sem comer dias, nós dividimos comida, a gente vive comendo pouco, mas sem respirar, nós não aguentamos minutos. Então, a minha palavra é essa para você. Quer gostar do presidente, quer gostar do governador fulano, quer gostar do ex-presidente, quer gostar da direita, da esquerda, do pastor fulano, o pastor fulano que é bom, que está alinhado com o presidente, é esse que eu gosto, amém. Mas não idolatre, tenha senso crítico, perceba que as ações irresponsáveis, as ações negacionistas, anticientíficas, imprudentes, elas estão gerando morte. Não é culpa, a culpa é do governador. Gente, ouça uma coisa. O Brasil está assim porque não tem vacina. E a previsão é de muitos dias, de muitas mortes, porque não tem vacina e acabou. E a vacina que nós temos hoje, que está segurando as pontas, é a da Coronavac, que não foi o governo federal, foi o Butantan que peitou contra o governo federal. Apoiado pelo governador de São Paulo, que se pode falar mal dele como foi, eu não conheço, tem minhas ressalvas também, não sei, nem sei como é que ele é, na verdade, mas foi ele quem promoveu a vacina que está segurando as pontas no Brasil hoje, que é a Coronavac, que é a chinesa. E outra coisa, essa birra com a China faz com que os insumos não cheguem para a Fiocruz e para o Butantan, que contra o governo peitaram a situação para trazer vacina para o Brasil, produzem uma vacina. Então, pastor, mas a China errou nisso, naquilo. Eu concordo que a China cometeu erros terríveis nesse tempo. Mas, gente, cada coisa tem seu tempo. Vou até pregar sobre isso aqui hoje. Não é hora agora de brigar com a China, é hora de salvar vidas. É hora de salvar vidas. Depois se acerta com a China, depois retalia a China, depois briga com a China. É hora de salvar vidas. Então, minha palavra é a seguinte: em nome de Jesus, apoie quem você quiser apoiar, faça campanha por quem você quiser fazer, seja antifascista, anticomunista, anti o que você quer que seja, mas tenha senso crítico e perceba que essa postura só não seja anticientífico, não despreze o que está matando. Hoje, perdemos uma pessoa com 35 anos. Não é a primeira, não. Anteontem, um pastor de 31 anos morreu, mais jovem do que eu. Tem pessoas jovens, a variante inglesa é 64% mais mortal. E ela está correndo o mundo todo. Então, não é gripezinha, não é bobagem. Não pode aglomerar, não pode ficar sem máscara. A vacina não pode ser postergada. Entenda, você não se vacina só por você, não. Você se vacina pela coletividade. Não, mas eu já estou imune, já estou bem, eu sou forte, eu encaro o vírus. Mas se você hospedar o vírus, você contamina outros. Então você se vacina pela coletividade. Amém, gente? Olha, eu respeito, talvez depois dessa fala aqui, as minhas ovelhas que amam o presidente vão repensar. Mas assim, eu respeito todos vocês, eu amo vocês, eu quero o bem de vocês. Mas parece uma coisa... Ame o presidente, ore por ele, abençoe, até vote nele se você quiser, mas não idolatre. Não idolatre também o governador, nem da Bahia, nem de lugar nenhum. Não idolatre, tenha senso crítico. E o meu senso crítico clama para ser uma voz profética e dizer: leve a sério essa pandemia, porque ela está matando muita gente. Eu espero que essa morte não chegue na sua casa, na sua família. Oremos para que a vacina chegue. Se temos que pressionar os governantes por alguma coisa, agora é por vacina. Mais do que nunca, o Brasil precisa de vacina. Temos uma mega estrutura de vacinação, mas sem a vacina a gente não consegue dar vacina a ninguém, as coisas não acontecem. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Gente, antes da gente cantar um louvor e vir na palavra, quero lembrar vocês que nós temos um lugar de apoio mútuo, um lugar de compartilhar a vida, de suporte uns aos outros. Esse lugar são os nossos grupos de comunhão.
E o grupo de comunhão, ele serve como um lugar onde o evangelho vai ser manifesto na prática. Quando a gente lê a Bíblia, a gente, né, tem ali o nosso entendimento, mas o desafio de viver isso aqui é no tete-a-tete, é na comunhão, que não pode ser hoje presencial, mas virtualmente também é poderosa. Então vem participar, tem uma família, tem irmãos que vão orar com você, que vão viver com você, conviver. E a Bíblia diz que o lugar onde há comunhão, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O Salmo 133. Vem participar conosco dos grupos de comunhão. Programação a gente segue firme aqui no YouTube. 10 horas da manhã, esse culto. 18 horas, nosso segundo culto. E sim, o nosso discipulado bíblico vai mudar de dia. Vai vir da terça para a segunda, às 20 horas. Em vez de terça, 21, vai vir para a segunda, às 20 horas, o discipulado bíblico aqui no YouTube. Amanhã, então, 20 horas, aqui no canal, vai ter o discipulado bíblico. E aí, na quarta-feira, 19h30, temos mais um culto aqui. Vamos caminhando, que Deus nos guarde, nos fortaleça, para caminhar firmes rumo à boa e agradável vontade de Deus, passar por essas tribulações todas, mas perceber Deus em tudo e nos fortalecer nele, que Ele nos guarde em nome de Jesus. Eu também quero pedir a sua generosidade com a igreja nesse tempo. A igreja também sofre nesse tempo. Ah, pastor, você fala de uma coisa porque você não é comerciante, porque você não é empresário. Primeiro, eu sou empresário. Eu sou empresário e a minha empresa, desde o início da pandemia, vende talvez 5% do que a gente vendia, de pacotes de turismo. Eu sou empresário de turismo, sim, eu sei. Eu estou sofrendo também com a pandemia. Eu deixei de ter praticamente uma fonte de renda durante essa pandemia. Vai ser o segundo ano que eu não faço a nossa caravana para Israel, que para mim era uma receita muito importante para mim. E eu sou absolutamente a favor de não fazer, porque eu sei que o tempo pede isso. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, como pastor e presidente responsável pelas contas da igreja, eu sei o quanto nós temos um desafio nesse tempo, o quanto é difícil. Nós ainda fomos movidos por Deus, eu sei que foi por Ele, de avançar em várias áreas, de ter um espaço novo que atenda. E Ele tem nos dado graça até aqui, e vai continuar nos dando. Se você está numa situação financeira caótica, não mande oferta para cá, pelo contrário, até fale conosco. Ó, estou sem comida em casa, porque a gente vai tentar te ajudar. Mas se você tem algo aí na sua mão que você pode compartilhar, até para que nós compartilhemos com outros irmãos, socorramos outras famílias, abasteçamos o mercado solidário. Inclusive saiu até uma matéria essa semana, não sei quem viu, no BNews, saiu uma matéria do nosso mercado solidário. Eles acharam muito bonito essa coisa de permitir ao carente vir aqui escolher o que quer. Isso dignifica muito. Então, para abastecer o mercado solidário, para a gente terminar de montar a tenda que está ficando linda, e vai ser um lugar de celebração, de vitória. Quando o Senhor restaurar a nossa sorte, ficaremos como quem sonha, e juntos estaremos nessa tenda glorificando o nome do Senhor. E vai ter casamento, vai ter festa, vai ter congresso, vai ter evento, vai ter glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Vai ter um tempo de alegria. Depois do choro, vem alegria restaurada. Eu creio nisso. Mas para isso, nós contamos com você, ofertando, dizimando, abençoando a obra de Deus. Aqui nós temos 3 canais. Nós temos a conta da Caixa Econômica. Você pode fazer um TED pelo Pix, que é muito legal. Você pode fazer pelo PagSeguro ou pelo PicPay também. Manda a sua bênção para cá, manda a sua oferta, compartilha. Eu sei que tem muita gente que mesmo nesse tempo, Deus tem aberto portas para você, Deus tem te prosperado, Deus tem aumentado a sua vida financeira. E eu sei que isso tem um propósito, não só para a igreja, mas para você ser um canal de bênção onde você passar. Mas manda aqui também, porque estamos aqui cuidando de vidas, apacentando, pastoreando, amando, evangelizando. Você não tem noção dos testemunhos que nós recebemos, gente restaurada, curada, gente que ia tirar a vida, estava depressiva, e através dessa obra foi tocada, foi alcançada, e você faz parte disso. Amém? Manda para a gente a oferta, manda para a gente a semente de amor, para que nós possamos continuar nessa caminhada, em nome de Jesus.
Vamos cantar um louvor e voltamos pregando a palavra. Pega o link, dá o like, espalha. Esse like é muito importante. Dá o like, espalha o link, já voltamos com a palavra de Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado conosco até aqui. Eu te peço em nome de Jesus, continua cuidando, Senhor. Eu sei o quanto está sofrendo as pessoas que estão com seus comércios fechados. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe. Peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do desempregado nesse momento. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão passando privações, e os fortaleça. Mas que a tua graça nos dê também uma paciência, uma tolerância, um espírito sacrificial nesse tempo, Senhor. Abençoa essa igreja, ela está nas tuas mãos, Pai. Tu sabes que essa obra é tua. Eu entrego a ti, Pai. Abençoa cada um que tem abençoado essa obra, Senhor, de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu vos convido a abrir vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E depois a gente vai ler um salmo, Salmo 126. Eclesiastes capítulo 3. Vamos fazer uma oração antes. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá graça para aprender contigo e com a tua palavra, que o teu Espírito ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Interessante, né? Que o tempo de chorar, ele vem antes do tempo de rir. E o tempo de prantear vem antes do tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. No versículo 11, Salomão diz assim: tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Agora eu quero ler com vocês o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Gente, é interessante nós pensarmos isso aqui, nesse tempo. Entendermos que Deus determinou que a nossa vida, ela tivesse fases, momentos. E um momento não é necessariamente melhor do que o outro. Cada momento, cada fase da nossa vida, ela é preciosa. O versículo 11 ele é muito significativo, porque ele diz que tudo Deus fez formoso no seu tempo. Ou seja, se eu souber viver como eu tenho de viver no tempo que eu estou, viverei bem. Ainda que com dores, porque tem tempo de chorar, tem tempo de prantear, tem tempo de jogar fora, ainda que com perdas, mas se eu souber viver como eu tenho de viver nesse tempo, há um proveito, há um propósito, há um ganho, há um crescimento, se eu souber estar no tempo certo. Se nós andarmos um pouquinho em Eclesiastes e formos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, lá diz que o homem sábio, a pessoa sábia, discerne o tempo e a forma certa de agir em cada ocasião. Então, esse discernimento de tempo é fundamental para quem quer viver bem, para quem quer experimentar o que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha pergunta para você é: em que tempo você está? Você sabe o que fazer no seu tempo? E eu quero ser bem breve nas minhas palavras aqui hoje, mas preste atenção, tudo é bom no tempo certo. Por exemplo, em Provérbios 25, 11, Salomão disse que uma palavra dita na hora certa é como uma maçã de ouro servida numa bandeja de prata. Maravilhosa, perfeita, valiosa, linda, transformadora. É uma palavra certa no tempo certo. Mas uma palavra errada na hora errada pode ser catastrófica. Então todos nós temos que aprender a discernir o tempo. E discernir o tempo é algo que se pode aprender. Lá em 1 Crônicas 12:32, diz que dentre os homens das tribos diversas de Israel que vieram servir a Davi, vieram 200 filhos de Issacar, e eram destros ou peritos nas ciências dos tempos, para que Israel soubesse o que fazer, e todos os seus irmãos ouviam os seus conselhos. Ou seja, o discernir do tempo é uma ciência.
é uma sabedoria. Eu posso me tornar um perito, um sábio, alguém que percebe o tempo e sabe como se mover naquele tempo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. A primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente começar a discernir bem tempo, é que há discernimento macro e micro. Um discernimento macro é o discernir o século, discernir a era, talvez discernir a década. Um discernimento médio é discernir talvez o ano. Um discernimento micro é discernir essa semana é tempo de quê? Um discernimento ainda mais micro é discernir o meu dia. É discernir cada momento do dia. Jesus tinha esse grau de discernimento. Ele discernia tanto o macro, as eras, os séculos, os tempos, os milênios, como ele conseguia discernir no micro. Se você lê o dia da crucificação, o dia que ele é preso, é impressionante. Ele sabe cada passo, cada momento. Ele sabe a hora de começar a última ceia. O Judas está meio atrasado, ele fala: Judas, adianta, vai logo, está na hora de você ir. Ele apressa Judas, aí ele tira os discípulos do cenáculo, leva para o jardim, sabe exatamente a hora de se aprofundar no jardim, fala com Pedro, Tiago e João: não podem orar comigo nem uma hora? Quando eles finalmente vão querer ajudar Jesus, você fala: agora não adianta mais, levanta, já está chegando já os que vão me pegar. Então ele vai, aí ele sabe exatamente a hora que Pedro vai negar, que é antes do galo cantar. Quando o galo canta, ele vira para Pedro e ele vai discernindo cada momento, até o momento exato de entregar o seu espírito. Ele sabe, foi exatamente um momento antes do guarda chegar para quebrar as pernas dos crucificados, para adiantar a morte. Lembra disso? Veio um guarda e ele quebra as pernas dos crucificados para que eles morressem antes da Páscoa, para não profanar a Páscoa judaica. Então ele quebra a perna de um, quebra do outro. Quando vai quebrar, Jesus vê que já está morto, então não precisava quebrar. Isso cumpre a profecia, que os seus ossos não seriam quebrados. Então ele sabe discernir os minutos, e nós temos que chegar a esse nível, discernir nossa década, nossos próximos 10 anos, para onde Deus quer me levar, para eu ter planos para a minha década, mas discernir também o meu dia, sentir o meu perceber, a hora de falar, a hora de calar, para onde eu devo ir, e Deus pode nos levar para esse lugar. E discernir o tempo, gente, nos faz nos alinhar com o que Deus está fazendo. Por exemplo, Daniel soube fazer isso muito bem. Daniel foi um dos muitos cativos na Babilônia. Nabucodonosor levou muitos judeus cativos, e muitos deles estavam lá revoltados, não queriam aceitar o cativeiro, foram enganados por falsos profetas que diziam a eles que logo ia passar o cativeiro, e revoltados não criaram raízes e não foram felizes em Babilônia. Daniel não. Daniel conta em Daniel 9:2 que ele, estudando Jeremias, que disse isso em Jeremias 25:11, ele percebeu que o cativeiro duraria 70 anos. Ele calculou: opa, eu vou passar minha vida aqui. Se eu estou aqui na casa dos 20 anos, eu acredito que ele estava quando chegou na Babilônia, ali bem jovem. Se eu estou aqui na casa dos 20, ainda tem 70 anos de cativeiro, eu vou passar minha vida aqui. Então não adianta criar expectativas e sair daqui. Eu tenho que viver bem aqui, fazer o meu melhor aqui. E esse discernimento de tempo faz ele ser excelente, próspero, útil e glorificar a Deus na Babilônia. Então, se eu não discerno o tempo, eu vou na contramão daquilo que Deus está fazendo. E Deus tinha dito ao povo de Israel: façam casas em Babilônia, casem, façam raízes lá, porque o cativeiro vai demorar um pouco lá. Uma coisa também que eu tenho que entender sobre discernir tempo, é que sim, Deus pode ter um tempo para a coletividade e um tempo para o indivíduo. Não é que o indivíduo não participe do tempo coletivo, ele participa, ele é responsável. Atenção, o indivíduo ele é responsável
pela coletividade e por ser solidário ao tempo que a sua coletividade, quer seja o país, o estado, a cidade, a igreja, a família está vivendo. Mas ele pode ter também, dentro da coletividade, um tempo específico para ele. Isso acontece em Gênesis 26. Vemos Isaac no meio dos filisteus que estão sofrendo com uma seca terrível que atinge toda aquela região. Mas Deus resolveu abençoar Isaac e fazê-lo prosperar na maior medida possível. O texto fala de ele plantava e colhia 100 por 1. Isso é um símbolo da maior abundância. Então Deus estava dizendo a Isaac: Isaac, pense só em você? Não. Mas era um chamado para que Isaac fosse um modelo, uma referência e até solidário com os filisteus, que infelizmente não entenderam. Mas eu posso sim. Eu posso ter de Deus um tempo específico que não me faz contrariar ou ameaçar a vida de ninguém. Não, para mim é tempo de... para mim pandemia não existe, não é isso. Mas em meio à pandemia, onde outros estão quebrando, talvez Deus te faça prosperar. Talvez Deus aumente a sua renda. E isso por um propósito santo. Não de humilhar a coletividade, mas de te fazer uma bênção. Te fazer alguém que vai transmitir a graça e o amor de Deus através da sua vida. Se você não discernir o tempo, não souber perceber a hora de cada coisa, você pode também antecipar, não só se atrasar, como se antecipar em coisas que são terríveis. Abraão e Sara viveram isso. Eles tinham uma promessa, eles teriam um filho, mas eles se anteciparam e tiveram Ismael. E o menino é uma maldição, o menino é bênção, ele foi uma bênção também. Mas ele traz dores, ele traz situações que não eram necessárias. A vida dele é importante. Então é assim, se eu tiver uma criança que é fora do tempo, eu posso tirar? Não. A vida é sagrada. Essa criança pode não ter sido esperada, mas se ela veio para você, ame-a, porque ela vai ser uma bênção na sua vida, como Ismael também foi um grande representante de Abraão, e foi uma bênção na terra também. Só que o descompasso do tempo trouxe dores desnecessárias, como uma gravidez fora da hora, apesar de trazer uma criança que será uma bênção, trará para um adolescente dores desnecessárias, trará para alguém que não casou talvez, constrangimentos e dores desnecessários. Então, quando eu não percebo o compasso de Deus, eu faço como Sara. Eu quero logo, antecipo e trago para mim dores que eu não precisava trazer. Então, eu não posso nem me antecipar, nem me atrasar, mas buscar andar no tempo certo. Se eu andar no tempo certo, eu estou só fazendo aqui para você introduções ainda, eu vou aplicar rapidinho no final. Se eu andar no tempo certo, eu evito também que juízos cheguem sobre a minha vida. É assim que Jesus fala lá em Apocalipse, quando ele fala de uma mulher a quem ele deu tempo para se arrepender, mas ela não se arrependeu, ou seja, passou o tempo do arrependimento e por isso agora viria um juízo. Jesus ele entra em Jerusalém, em Lucas 19, chorando, diz: Jerusalém, você não aproveitou, versículo 44, você não aproveitou o tempo da sua visitação. Você teve um tempo para se arrepender e você não aproveitou. O início da pregação de Jesus o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, ou seja, para vocês aproveitarem a mensagem do Evangelho, tem um tempo, tem uma janela de oportunidade. Sabe o que é curioso? Que até os demônios se movem discernindo o tempo. Às vezes a gente quer viver na vida Zeca Pagodiniana, né? Deixa a vida me levar, estou nem aí, o que der deu. Mas até os demônios discernem o tempo. Então, às vezes, nós somos mais... Assim, às vezes não. Muitas vezes, nós somos mais tolos que os demônios. Por exemplo, Jesus uma vez foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu. Ele falou, só se Satanás fosse besta, e dividiu o reino dele. Ele sabe que um reino dividido, uma casa dividida, cai. Ele não é besta. Mas nós, muitas vezes, nos dividimos. Não é verdade? Nos separamos, nos afastamos, somos intolerantes uns com os outros. Por isso que eu falei para você aqui. A minha opinião que eu dei hoje antes da palavra, dei e continuo com ela.
tenho críticas severas a certas posturas que estão sendo tomadas, e faço isso por amor, mas eu lhe amo. Você pode ser bolsonarista ou lulista, e eu não sou nenhuma das duas coisas, eu vou lhe amar, e eu estou contigo e não abro, estou junto com você, posso discordar de você veementemente, mas eu lhe amo, não vou deixar que isso nos separe, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, voltando aqui, os demônios não se dividem porque sabem que divisão destrói. Então, às vezes os demônios são mais prudentes do que a gente. Como o Senhor falou, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz na sua geração. E os demônios também buscam discernir o tempo. Quando Jesus chega em Gadara, lá em Mateus 8:29, sabe o que os demônios falam para ele? O que vieste fazer aqui, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Como diz Apocalipse, o diabo sabe o tempo que lhe resta. Então ele quer trabalhar no tempo que tem, porque ele sabe que no final virá um juízo sobre ele. E ali eles questionaram Jesus. Jesus, está no tempo do juízo ainda não. Então eles andam discernindo, remindo, aproveitando o tempo. E nós também temos que andar aproveitando o tempo, discernindo o tempo, pensando no tempo. E aí eu quero te dar um texto que para mim é muito forte, muito significativo nesse sentido. Olha o que diz em João 7. Olha o que fala em João 7. Versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que quer ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Gente, olha que coisa profunda. Os irmãos de Jesus querem apressá-lo no se mostrar ao mundo. Jesus fala: não chegou o tempo certo. Isso é Deus encarnado. É Deus encarnado respeitando o tempo certo e buscando o tempo certo. Agora ele fala para os irmãos dele, que são carnais, que não são sábios como ele, que não discernem o tempo. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Vocês vivem sem discernir o tempo. Vocês fazem o que querem, quando querem, acham que sempre é tempo de tudo, querem ter uma vida normal em todo o tempo, não sabem variar as estações. Para vocês, qualquer tempo é o tempo certo. E a minha pergunta para você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã: com quem você se alinha? Com Jesus, que busca o tempo certo para cada coisa? Ou você é um Zeca Pagodiniano, que para você qualquer tempo é certo? Eu faço quando eu estou afim. É tempo de quê na sua vida? A pergunta é tempo de quê na sua vida? Sei lá, do que eu quero, do que eu estou afim. Um dia eu estou afim de uma coisa, outro dia de outra. Não sou constante em nada, não tenho propósitos em nada, não me movo para lugar nenhum. Eu vou deixando aí a maré bater, minhas vontades baterem, meus desejos baterem. Sei lá, tempo de que é. Então você está alinhado com os irmãos de Jesus. Porque se nós estamos alinhados com Cristo, nós discernimos o tempo certo. E eu tenho certeza que há para nossas vidas coletivamente um tempo que nós temos que nos posicionar nele. E há para cada um de nós também direções e um tempo específico, uma oportunidade específica, uma janela de oportunidade específica, que temos que entender e nos mover nela para estarmos alinhados com Deus. Até os demônios buscam isso e Jesus vive discernindo o tempo. Mas a pergunta é: como discernir esse tempo? Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 12, versículo 54, ele fala assim: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Ele está falando: assim como vocês têm olhos
para perceber os sinais climáticos e discernir o tempo climático, vocês também têm que ter olhos espirituais para perceber os sinais de Deus e os tempos que estão acontecendo. Nós precisamos deixar de alienação, de fake news, deixar de ficar dentro de um mundinho religioso, alienante, mas olhar para o mundo, olhar para a vida, perceber os fatos, encarar as realidades, para entender o tempo que nós estamos vivendo. E não adianta querer fabricar um tempo. Tem muita gente que quer fabricar. Eu, por exemplo, estou aqui, em Salvador está um calor forte, mas nós estamos aqui com ar-condicionado, que está ali no 18. 18 graus nem faz em Salvador. Mas digamos que num dia de inverno, faça 18 graus. Eu posso, nesse meu ambiente aqui, tirar esse meu ambiente artificial aqui, como um retrato da realidade? Não posso. A realidade é que Salvador está fazendo, sei lá, 30 graus. Mas eu aqui criei artificialmente um ambiente de 18 graus. Então, muitas vezes nós criamos artificialmente um tempo que não reflete a realidade. Só que isso não se sustenta. Você não se conecta com o seu tempo se você fica ali dando só palavra afirmativa, né? É impressionante isso. Tem umas igrejas que todos os anos vão discernir o ano. Sempre é tempo de vitória, é tempo de prosperidade, é tempo de avanço, é tempo de milagre. Puxa, eu não vejo ninguém. Por que ninguém discerniu que 2019, né, era tempo, ou pelo menos o fim dela, né, era tempo do surgimento de uma catástrofe. 2020 era tempo de pandemia. 21 era um tempo ainda, sabe? Então a gente sempre quer criar um ambiente onde é vitória, é prosperidade, é milagre, é bênção. Calma, há tempo de chorar também. E como Eclesiastes 3 diz, o tempo de chorar também é bom, porque nos aperfeiçoa. Como Paulo diz em Romanos 5, nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação, ela produz em nós uma perseverança, uma resiliência. Essa resiliência gera em nós um caráter maduro, e aí sim o nosso coração se enche da verdadeira esperança fundamentada no amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É Romanos 5:5. Mas eu preciso entender o tempo de verdade, não viver num oba-oba, negando as dores, negando as lutas, negando as mortes, negando o que está acontecendo, mas consciente, plenamente consciente, fortalecido em Deus, para passar por esse tempo. Tem coisas na nossa vida que são atemporais, e vivendo essas coisas atemporais, nós discernimos o tempo. O que é atemporal? Minha vida espiritual. Várias vezes a Bíblia fala para a gente orar em todo o tempo. Efésios 6,18, por exemplo, orem em todo o tempo. Por quê? Porque se eu estou sempre conectado com Deus, eu recebo lá dele, quem determina os tempos debaixo do sol, a direção. Salmo 1 fala que o homem bem-aventurado, ele medita na palavra, não de tempos em tempos, mas todos os dias, constantemente, de dia e de noite. E por meditar na palavra dia e noite, ele dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, ele discerne o tempo, então frutifica na hora certa. Mas ele está sempre conectado com Deus. E conectados com Deus, nós percebemos, gente, e aí eu quero encerrar a minha palavra já, que nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esse tempo do Salmo 126. E aqui eu quero voltar para ele, para a gente já encerrar. Olha o que fala aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Como assim? Tipo assim, puxa, eu não estou acreditando que depois de um tempo tão difícil, nós estamos sendo restaurados. E estamos vivendo um tempo tão bom. Eu não estou acreditando nisso. Então nossa boca se encheu de riso.
e a nossa língua de cânticos. Olha, o tempo da alegria chega. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então é isso que eles estão vivendo, mas aí vem os versículos 5 e 6, que mostram por que eles podem estar vivendo isso. Ele explica o que eles fizeram, qual o tempo que eles discerniram, para então viver um tempo de sonho, de restauração, de boca cheia de riso, de coração alegre. Olha o 5, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, eles estão colhendo um tempo de alegria, porque eles respeitaram e viveram o tempo de lágrimas. Eles semearam com lágrimas, e por isso estão colhendo com alegria. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Você semeou lágrima, colheu alegria. Em Eclesiastes, Salomão diz que há um tempo de chorar, depois do tempo de rir. Há um tempo de prantear, depois de um tempo de dançar. O que significa isso? Que antes da colheita que me alegra, há um tempo de renúncia. Há um tempo de sacrifício. Jesus, antes de ressuscitar em glória, ele morreu em vergonha. Então, eu primeiro deixo o meu coração se rasgar discernindo um tempo difícil. Eu choro com quem chora, eu faço renúncias, eu me compadeço, eu me sacrifico, eu perco o que tenho de perder, eu me afasto quando tenho que me afastar, porque há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu não fico alienado. Eu não fico fingindo que está tudo bem, não. Eu aceito que tem tempo de chorar. E nós estamos vivendo um tempo de chorar. É tempo de lamentar. É tempo de prantear. Eu hoje já chorei, pensando em realidades tão duras. Pensando numa família tão amada, tão querida, que perdeu uma jovem de 35 anos. Pensando numa irmã amada, que perdeu um pai maravilhoso. Pensando em pessoas lindas que eu conheço, que estão internadas, entubadas, pensando nesse caos que estamos vivendo, pensando em como as pessoas estão cegas pelos seus ídolos políticos e acabam sendo enganadas por eles, porque o ídolo engana, ilude, ele mente, ele trai. É tempo de lamentar. Ei, não caia na alienação. É tempo da gente ser solidário como nunca, de interceder rasgando o coração. Tempo de chorarmos também os nossos próprios erros e pecados, sim. Nos arrependermos, voltarmos de coração para Deus, quebrantarmos, rasgarmos o nosso coração diante dEle. Porque, gente, todos os dias no país estão morrendo milhares de pessoas sufocadas. Sim, chorar também, porque a economia para e muita gente está ficando desempregada e perdendo sua fonte de renda. Chorar porque, e talvez chorar mais ainda, porque apesar de tudo isso, nós não conseguimos ver um Brasil unido em volta do que é sensato, do que é bom. Vemos pessoas se digladiando e se odiando como nunca. Então nós temos um tempo triste. E eu quero que você tenha essa consciência. Que você chore o que tem que chorar agora, que você lamente o que tem que lamentar, mude o que tem que mudar, porque é isso que Deus quer. Não deixe que ninguém te aliene, não. Não deixe o espírito do oba-oba entrar no seu coração, não, porque isso é mentira. Lá no Salmo 37, interessante, que é um salmo do cativeiro também, o salmista fala que os opressores pediam canções alegres para os judeus. Mas os judeus diziam: não é tempo de alegria. Eles penduravam as harpas nos salgueiros que lá haviam de
diziam: nós não vamos cantar canções alegres porque é nosso tempo de chorar e de lamentar até a gente ser restaurado a Jerusalém. Então, cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode ter durante esse tempo momentos felizes, de celebrações. Pode, mas como eu falei, tem um tempo coletivo e tem um tempo individual. Por exemplo, a minha família está vivendo uma alegria. A minha sobrinha Juliette nasceu, e para minha família isso é uma alegria. Mas eu não posso ignorar que esse meu tempo específico não contraria um tempo coletivo, que assim como na minha família nasceu, em outras estão morrendo. Então eu preciso discernir, e o chamado de Paulo ecoa em nossos corações: chore com quem chora. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que choro é esse, pastor? É o choro da carpideira? Eu tenho que fingir tristeza? Não. Eu tenho que me identificar com o outro. Eu tenho que sentir a sua dor. É a dor do amor, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. Eu estou recebendo mensagens como nunca recebi antes, de gente desesperada, ansiosa, depressiva, preocupada. E mesmo às vezes estando cansado e estressado, eu vou respondendo uma por uma, mandando áudio, ouvindo áudios imensos. Ouvindo áudio de 12 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, orando junto. Que é o que eu posso fazer? Interceder, é dar alguma orientação, é dar alguma luz, é dar alguma direção, dar algum suporte quando eu posso também socorrer materialmente também. Então eu tenho que entender que o tempo é esse. O tempo é esse. É tempo da gente lamentar, da gente chorar, da gente semear com lágrimas. Agora a boa notícia é que o tempo de chorar não dura para sempre, não. Ele vai passar. E o tempo de rir vai voltar. E nós ficaremos como os que sonham. Quando a gente voltar, todo mundo sem máscara, se encontrando, se abraçando, se amando, cultuando junto a Deus, viajando, como eu estou sonhando com isso, caminhando junto. Então nós vamos ver que nossa boca se encherá de riso, e diremos: grandes coisas fez o Senhor por nós. E Ele já tem feito grandes coisas por nós nesse tempo de chorar, nos tratando, nos aperfeiçoando, nos fazendo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Essa pandemia mexeu muito comigo em muitas coisas, ampliou muito a minha visão sobre entrega, coletividade, solidariedade, muito. Então Ele já está mexendo em mim, já há um propósito, e eu sei que há em você também. Ei, chore agora, se compadeça, lamente. Mas na minha família está tudo bem. Chore pela outra, socorra a outra, console a outra, porque em breve vai chegar um tempo muito especial. O riso será restaurado, a alegria será restaurada, e vamos juntos glorificar o Senhor num novo tempo. Eu quero que você cante a canção, vamos orar juntos, para que Deus nos conduza nos passos certos, cada coisa no seu tempo, a fim de que nos alinhemos com o coração dele e avancemos em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti.
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Senhor, nós confiamos em Ti, porque o Teu amor é atemporal. O Senhor nos ama em todo o tempo, Pai. E eu sei que esse tempo não pode nos afastar de Ti. Coisa alguma pode nos afastar do Teu amor. Nos ensina, Pai, a perceber a Tua vontade, a Tua direção nesse tempo e a nos mover segundo a Tua graça, segundo o Teu Espírito. Pai, nos amplia o nosso coração para ser solidários, para amar, para abraçar, para apoiar, para acolher, para sentir a dor do outro, porque só unidos sairemos disso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser canal de bênção, a ser luz. Dá direção a cada irmão que está sem saber o que fazer, para onde ir, como se mover. Dá direção, Senhor. Mostra a ele a luz para os seus caminhos. Mostra a ele, Senhor, a seta que aponta para o lugar certo. Mostra a ele, Senhor, que passo dá agora, porque eu sei que agora há uma direção Tua, há um tempo específico. Ajuda cada irmão, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bom demais estarmos juntos. Eu quero te pedir que não saia desse vídeo sem dar o seu like. Comenta não só no chat, como deixa um comentário também no vídeo. Volta aqui no vídeo, deixa um comentário no vídeo, porque isso faz o YouTube entender que o vídeo é importante e aumenta a divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Bom demais estarmos juntos. Eu repito, reforço, eu respeito todos, independente da sua postura, da sua visão política. Eu te respeito, ainda que eu discorde de você. Eu te respeito, quero que você seja feliz e cheio da graça de Deus. E o que eu tenho falado por amor. Se eu estou errado, amanhã, quem sabe, eu posso mudar. Se eu estiver equivocado, que Deus me faça enxergar. Mas é o que eu tenho, eu preciso manifestar isso em amor e em cuidado. Amém? Estamos juntos, firmes no Senhor. E eu quero mais uma vez pedir oração pela vida de Karine e da sua família. Pastor Luiz e toda a família de Lília. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os console e os fortaleça. Eu oro por todos os irmãos que estão com parentes internados, doentes, que o Senhor tenha misericórdia de todos, os fortaleça, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, graça de Cristo, nosso Senhor, e comunhão do Espírito de Deus, repouso sobre cada um de vocês e suas famílias. Estamos juntos. Vamos passar por isso em nome de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, eu descansarei, pois sei que és Deus, eu descansarei, pois sei que és Deus, eu descansarei,